Uma boa noite a todos. Quantos estão felizes por estar neste lugar? Posso ouvir um amém? Amém. Louvado seja Deus, porque você está aqui. Você já é o vencedor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem nós tratamos acerca da primeira vinda de Jesus. E ontem nós vimos que Cristo veio a esta terra morrer em nosso lugar, para que por meio da sua morte nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Só que Jesus retornará pela segunda vez. Da primeira vez ele veio para nos libertar do pecado. Pela segunda vez ele virá para nos libertar da presença do pecado. E hoje eu quero tratar com vocês o tema acerca da segunda vinda de Jesus. E Jesus, ele, enquanto esteve nessa terra, ele revelou para os seres humanos que um dia ele retornaria a essa terra. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Vamos ler os versículos 62 ao 64. Diz assim a palavra do Senhor. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que este depõe contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo que está dizendo. Mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Olhem para mim, por favor. Jesus está diante dos líderes religiosos daquela época. E vocês sabem muito bem que os líderes religiosos, no tempo de Jesus, eles tinham ódio, a tal ponto que eles pediram para Pilatos, para que Pilatos crucificasse a Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus, ele está diante do Sinédrio, na casa de Caifás, e Jesus está sendo interrogado por esses homens. Preste bem atenção. Então Caifás olha para Jesus e diz o seguinte: Você não vai dizer nada contra aqueles que depõem contra você? Mas a Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio. Por quê? Porque o silêncio é a melhor resposta que o ser humano pode dar aos seus inimigos. Só que Caifás, não conformado com esse silêncio, Caifás vai dizer: Responde alguma coisa. Tu és o Cristo, responde diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Então Jesus vai confirmar dizendo: Tu disses isso. Agora eu afirmo uma coisa a vocês, que chegará um dia em que vocês terão que contemplar o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Jesus, ele morre na cruz. No terceiro dia ele ressuscita, ele é levado aos céus, mas antes de ser assunto aos céus, Deus dá uma ordem aos discípulos: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, ao ponto que os discípulos se espalham por toda a terra e pregam o Evangelho. No período em que eles estão pregando o Evangelho, Diocleciano instaura no reino, no Império Romano, a perseguição contra a religião cristã.
era um dos apóstolos, ele foi preso. A tradição conta que João foi lançado num caldeirão de óleo fervente, mas Deus o protegeu. E por conta desse milagre, Diocleciano manda deportar João para a ilha de Patmos. E é na ilha de Patmos que Cristo vai reforçar aquilo que ele havia dito para os fariseus. Vá comigo para o último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 1. Acompanhe comigo, por favor. Livro do Apocalipse, no capítulo 1. É o último livro da Bíblia. Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7. É o último livro da Bíblia. Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7. Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7. É o último livro da Bíblia. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Jesus se apresenta para João e diz o seguinte: olha, João, eu vou vir a essa terra com poder e grande glória, juntamente com os meus anjos, e todo olho verá. Ou seja, não será algo secreto, mas todos contemplarão, sejam bons ou maus, todos irão contemplar Cristo vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mas note no versículo 7 que há um grupo que também vai ter que contemplar Cristo. Acompanhe comigo. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. João está enfatizando, reforçando as palavras de Cristo no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, dos versículos 62 a 64. Todos verão o Filho do Homem com poder e grande glória. Ninguém poderá se esconder, ninguém irá escapar. Todos terão que prestar contas. Aqueles que fizeram bem receberão a promessa de Deus. Aqueles que fizeram mal receberão a ira e a condenação eterna. Mas sempre quando nós tratamos acerca da primeira vinda de Cristo, precisamos ter em mente que também o mundo espera algo grandioso. O mundo já tem uma perspectiva de que algo extraordinário e grandioso vai acontecer. A tal ponto que o mundo ele não conhece como a volta de Jesus. Ele vai conhecer por outro termo, o fim do mundo. O mundo tem uma perspectiva de que este mundo um dia irá se fitar. E eles chamam isso não de volta de Jesus, mas sim do fim do mundo. E no decorrer da história humana, houveram propostas acerca do fim do mundo. Os mais antigos vão se lembrar de que muitos diziam que no ano 2000 seria o fim do mundo. Aconteceu? Não aconteceu. Já no meu tempo, não sei quem se lembra, no ano de 2012, baseado numa profecia dos Incas e Maias, o mundo deduziu que o fim do mundo se daria no ano de 2012. A tal ponto que muitas pessoas se prepararam para esse fim do mundo, mas esse fim do mundo não aconteceu. Por quê? Porque o fim do mundo
dia e a hora. Por quê? Porque se Cristo tivesse revelado o dia e a hora da sua vinda, muitos deixariam para se preparar um dia antes ou semanas antes de Cristo aparecer nas nuvens do céu. Então é por isso que Cristo não revelou o dia da sua volta. Por quê? Porque nós precisamos nos preparar em que momento? Amanhã? Daqui a 5 anos? Não. Precisamos nos preparar em que momento? Hoje e hoje. Acompanhe comigo, por favor, Evangelho de João, abra sua Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 14, vamos ler os versículos 1 ao 3. Evangelho de João, no capítulo 14, vamos ler os versículos 1 a 3, onde Cristo vai reforçar a segunda promessa, a promessa da segunda vinda de Jesus, melhor dizendo. Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3. Acompanhe comigo, por favor, a promessa que Cristo faz à sua igreja, aos seus discípulos. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cristo chega para a sua igreja e enfatiza a promessa da sua segunda vinda, dizendo: filhos, não permitam que o coração de vocês fique angustiados. Por quê? Porque Jesus já havia revelado aos discípulos que ele iria morrer na cruz do Calvário. Jesus, nesse contexto, havia revelado quem seria o traidor, Judas Iscariotes. Agora se coloque no lugar dos discípulos. Poxa, eu abandonei o meu emprego, deixei a minha família, deixei os meus afazeres para seguir este homem que se dizia o Messias, aquele que iria resgatar o seu povo, para que no final ele venha morrer na cruz do Calvário. Será que nós perdemos tempo? Será que nós desprezamos o melhor desta vida para seguir este lobo? Sabendo disso, Cristo vai enfatizar essa promessa: olha, não se turbe o coração de vocês. Se vocês creem em Deus, creem em mim, porque é necessário que eu morra, mas no terceiro dia eu ressuscite, seja levado aos céus, porque quando eu for para os céus, eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu preparar este lugar, eu vou voltar e vou tirar vocês desse mundo de dor, vou tirar vocês deste mundo de sofrimento, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Agora ressuscitado, Jesus está sendo elevado aos céus, e lá em Atos, capítulo 1, versículo 10, os discípulos estavam olhando Cristo sendo elevado aos céus. E a Bíblia diz que o Pai enviou 2 anjos. E esses anjos deram uma mensagem aos discípulos: olha, da mesma forma como vocês viram Jesus subir, ele voltará. É a promessa mais enfatizada nas Escrituras. É a promessa da segunda vinda de Jesus. O mundo não se acabará por uma catástrofe ou por uma guerra
guerra mundial. Não. O fim do mundo se dará com a volta de Jesus. Jesus voltará para dar fim ao mal, estabelecer o seu reino e nos dar a vida eterna. Agora, eu e você sabemos o dia e a hora exata da vinda de Jesus? Não. Não sabemos o dia e a hora da vinda de Cristo. Mas Cristo nos deixou sinais para que venhamos estar alertas e venhamos nos preparar para a sua segunda vinda. E veja um sinal que aponta para a vinda de Jesus. Vá comigo, por favor, no livro do Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 11. Apocalipse, no capítulo 11, versículo 18. Apocalipse, no capítulo 11, versículo 18. Aqui, a Bíblia nos dá um sinal acerca da segunda vinda de Jesus. É um sinal que nos indica que o fim está próximo. Apocalipse, no capítulo 11, versículo 18. Acompanhe comigo, por favor, a leitura. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem o quê? A terra. João profetizou que chegaria um dia em que, se Cristo não intervisse, o próprio ser humano seria capaz de destruir a si mesmo. Foi escrito isso há mais de 2.000 anos atrás, de que chegaria um dia em que o ser humano seria capaz de destruir o meio ambiente e o próprio ser humano seria ameaça para a extinção da humanidade. E hoje, quando você liga a televisão, você se depara guerras, o ser humano destruindo o meio ambiente, o planeta Terra, poluição, queimadas. Tudo isso que está acontecendo já havia sido profetizado pelo nosso Senhor. Agora, tem outros sinais que apontam para a vinda de Jesus. Vá agora para Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Versículo 3 em diante. Acompanhe comigo, por favor. Mateus, no capítulo 24, versículo 3 em diante. Aqui a Bíblia vai nos dar alguns sinais que apontam para o fim dos tempos, que apontam que o fim está próximo, que devem nos deixar alertas quanto à segunda vinda de Jesus, para que venhamos nos preparar. Mateus capítulo 24, versículo 3. Acompanhe comigo, por favor, a leitura. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Versículo 4. Primeiro sinal:
tantos outros que propagam uma ideia de reencarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. É o cumprimento desta profecia. Acompanhe comigo, por favor, versículo 6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e rei contra rei, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são princípio do quê? Isso está se cumprindo em nossos dias, sim ou não? Sim. Hoje o que você mais vê? Guerras e rumores de guerras. Hoje você vê a fome se alastrando no mundo todo. Hoje você contempla epidemias, doenças, geração vem, geração vai, e cada dia mais a nossa sociedade está doente. Só que a Bíblia diz que estas coisas deveriam acontecer, mas ainda não ser o fim. Jesus está dizendo que essas coisas apontam para a sua vida, para que os discípulos, ao notar essas coisas, venham ter em mente que a vida de Cristo está próxima. E note bem, todos os anos, essas coisas aqui estão crescendo de uma forma assustadoramente. Porque muitas pessoas olham para esse texto e dizem o seguinte: mas sempre houve guerras, sempre houve fome, sempre houve epidemia. Mas sabe qual é a diferença para o nosso tempo, para o passado? É porque isso está crescendo de uma forma assustadora. O fim está próximo. Jesus está voltando. A pergunta é: você está se preparando para a vinda de Jesus? Você tem entregado o seu coração a Ele? Ou você ainda tem vivido segundo os padrões que este mundo tem estabelecido para a tua vida? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E muitos ainda não perceberam. Muitos não estão atentos aos sinais. Muitos que hoje estão me ouvindo estão desprezando a mensagem do Evangelho. Mas dentre os sinais, há um sinal que, quando esse sinal for cumprido à risca, então Jesus voltará de uma vez só. Que sinal é esse? Mateus capítulo 24, versículo 14. Mateus capítulo 24, versículo 14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá. O que nós estamos fazendo aqui? Pregando o Evangelho. Só que a Bíblia diz que quando o Evangelho for pregado numa escala global e todos tiverem conhecimento acerca do Evangelho, a tal ponto que todos terão condições para responder, seja favorável ou não, neste exato momento, Cristo virá. Agora, por que Cristo vai vir a este mundo para destruir por completo os ímpios e o mal? Vá comigo, por favor, no livro de Isaías. Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24, versículos 5 e 6.
Note comigo, por favor. O texto de Isaías, no capítulo 24, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso os moradores da terra serão queimados, e poucas pessoas restarão. Por que Deus vai vir destruir esse mundo? Porque há muitas pessoas hoje estão violando a lei de Deus, quebrando os mandamentos de Deus, estão desprezando a palavra de Deus. Será que esse é o seu caso? Será que você, durante essa semana, será que você tem desprezado os mandamentos de Deus? Você tem violado os estatutos de Deus? Se nós persistirmos nesse erro, nós seremos destruídos por Deus. E vocês podem me perguntar: quem poderá ser salvo? Somente aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro e obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis ao testemunho de Jesus. E amanhã você é o nosso convidado especial, porque amanhã nós vamos tratar acerca disso daqui, do motivo pelo qual Deus vai destruir este planeta Terra, porque a humanidade tem quebrado os mandamentos de Deus. E a pergunta é: que mandamentos são esses? Não perca o tema de amanhã. Mas eu digo uma coisa: Cristo em breve voltará. E haverão dois grupos de pessoas. Haverão dois grupos de pessoas. O primeiro grupo vai dizer o seguinte: caia sobre nós no livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículo 15 a 17. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres, esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritaram às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? O primeiro grupo serão aqueles que vão clamar: rochas, caiam sobre mim, porque eu não quero sofrer a ira vindoura. Esse é o primeiro grupo. Mas haverá o segundo grupo. E este grupo está em Isaías, no capítulo 25, versículo 9, que diz: naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele, e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremos, pois ele nos salvou. A pergunta é: qual é o grupo em que você fará parte? Não haverá meio termo. Ou você fará parte daqueles que estão salvos, ou você fará parte daqueles que estão perdidos. E você precisa tomar uma decisão hoje. De que lado você vai estar? A pergunta é: você está preparado para a segunda vinda de Jesus? Eu preciso fazer uma pergunta. Quantos nessa noite querem se preparar
para fazer parte daqueles que dirão: este é o nosso Deus, a quem aguardamos. Este é o Senhor, porque foi Ele que nos salvou. Quantos nesta noite querem se preparar para fazer parte deste grupo que receberá a vida eterna? Amém? Nesse momento nós vamos cantar um louvor que trata acerca da volta de Jesus. E este hino fala que breve Jesus voltará. Ele vem nas nuvens, não com uma coroa de espinhos, mas com uma coroa de glória. Ele virá das nuvens, não carregando uma cruz, mas sentado sobre o trono. E ele regerá as nações com vara de ferro. Aqueles que se prepararam receberão a vida eterna, mas aqueles que não se prepararam receberão a condenação eterna. Se você quer se preparar para esse dia, se coloque de pé e louve comigo este hino, vencendo